Olá, caríssimos alunos de Mecatrônica 2. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a correção de uma atividade relativa às preposições, da página 341 à página 342, certo? Vamos então à primeira questão. Primeiro, analise o anúncio publicitário a seguir que divulga o turismo no estado do Espírito Santo. Vamos a ele. Nós podemos observar aí, nesse comercial, a conversação de dois tipos de linguagem, a relação de dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal nós temos viagem pelo Espírito Santo e mude de paisagem em um piscar de olhos. Aqui, em poucas horas, você faz um roteiro cheio de emoções. Aproveite o feriado e descubra o seu lugar preferido no Espírito Santo, certo? Então, vamos então aqui à letra A. Na letra A pede o seguinte: em pelo Espírito Santo e no Espírito Santo, diferentes preposições indicam relação de lugar. Explique a relação de sentido produzida pelo uso de cada uma. Observe aqui, em pelo Espírito Santo nós temos o pelo, né? Essa preposição aí que indica lugar. E no Espírito Santo, nós também temos o no, que indica lugar. Qual é a diferença de sentido entre elas? Esse pelo indica o quê? Movimento, né? Indica aí uma relação de movimento. Agora, já no Espírito Santo, traz aí uma relação de destino. Ou seja, o destino ao qual poderia ir, certo? Então, vamos aqui à resposta. A preposição por, sugere deslocamento, sendo equivalente através, ou que seja, movimento. Esse em, que está aqui nesse nu, né, que, lembrando aqui que o nu é a junção de em mais o. Então, esse em sugere a posição de interior, sem enfatizar movimento, ou seja, para dentro do Espírito Santo, está dizendo ligado ao destino. Vamos então aqui à letra B. A letra B pede o seguinte: explique de que maneira a substituição de pelo por para alteraria o sentido da frase principal do enunciado. Se eu digo viaje pelo Espírito Santo, é que você vai percorrer o Espírito Santo. Agora, quando eu digo para, esse para está ligado ao quê? A destino. Quando eu digo que eu vou para Araguaína, significa que eu vou me mudar para Araguaína. Se eu digo que eu vou viajar por Araguaína, então que eu vou passar por Araguaína está ligado a movimento. Então, na nossa resposta fica o seguinte: a preposição para sugere a ideia de limite, ponto final e destino. Então, se eu digo que eu vou para o Espírito Santo, eu vou me mudar para o Espírito Santo. Então, que meu destino é o Espírito Santo, né? Destino não envolve o sentido de deslocamento presente em pelo, certo? Agora vamos aqui à questão C. Considerando o objetivo do enunciado, porque viagem pelo Espírito Santo é uma construção mais adequada para o Espírito Santo. Então, vamos à resposta. O anúncio divulga a ideia de que o Espírito Santo é um estado que surpreende o turista com suas paisagens variadas. Por isso, a preposição que indica movimento, percurso, é a mais adequada. Então, se eu coloco para o Espírito Santo, eu vou sugerir que a pessoa mude para o Espírito Santo, né? Mas se eu coloco pelo, ela se torna mais adequada, né? A ideia de turismo, de movimento, né? Que o turismo é o turista, quando vai a um lugar, ele vai conhecer a região, conhecer vários lugares. Então, esse pelo Espírito Santo fica mais adequado quando eu quero transmitir a ideia de que ele vai passar oh, meu Deus. Vamos à letra C. Considerando o objetivo, voltando aqui.
considerando o objetivo do enunciado, porque viagem pelo Espírito Santo é uma construção mais adequada do que viagem para o Espírito Santo. Se a intenção do texto, do comercial, é transmitir a ideia de atrair turistas, então esse viagem pelo Espírito Santo ele é mais adequado do que o viagem para o Espírito Santo, porque se eu coloco viagem para o Espírito Santo, transmite o quê? A ideia de que a pessoa se mude para o Espírito Santo. Então, qual que é a nossa resposta mais adequada? O anúncio divulga a ideia de que o Espírito Santo é um estado que surpreende o turista com suas paisagens variadas. Por isso, a preposição que indica movimento, percurso é a mais adequada. Então, qual deve ser a resposta? Ao, nesse sentido, de que essa preposição pelo ela é a mais adequada em vista da preposição para, que traz a ideia de destino, ok? De que modo a imagem do enunciado também reforça. Vamos aqui. A questão de que modo a imagem do anúncio também reforça a ideia sugerida em viagem pelo Espírito Santo. Nós observamos que há duas linguagens ali presentes no comercial. A linguagem verbal, que é a linguagem produzida no texto, pelo texto escrito, e a linguagem não verbal produzida pela imagem. Então, de que modo ela reforça essa ideia de viagem pelo Espírito Santo? Pela imagem ali do fotógrafo, né, que você vê do turista fotografando ali. Senhor Jesus. De que modo, vamos aí à questão de que modo a imagem do enunciado também reforça a ideia sugerida em viagem pelo Espírito Santo. Nós percebemos ali duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se conversando. Então, a imagem não verbal, a linguagem não verbal, que é produzida pelo. Vamos aí à letra D. De que modo a imagem do enunciado reforça a ideia sugerida em viagem pelo Espírito Santo? Nós percebemos ali que foram duas linguagens se conversando, a linguagem verbal e a não verbal. A verbal produzida pelo texto e a não verbal produzida pelo texto escrito e a não verbal, que são as imagens. De que modo essa linguagem não verbal reforça a ideia lá? Então, nós percebemos ali um turista manuseando uma câmera, que tem ali duas paisagens. Então, essa variedade de paisagem traz esse reforço. Então, vamos aí à nossa resposta. A imagem mostra um turista manipulando uma câmera fotográfica para confrontar a paisagem interior. Uma paisagem, uma praia com a atual, uma serra, construindo a ideia de deslocamento indicada pelo texto principal. Então, viagem pelo Espírito Santo é reforçado pela essa imagem, esse confronto dessas duas imagens, uma imagem e um anúncio. Vamos aí à letra E. Compare as expressões em um piscar de olhos e em poucas horas. A preposição em estabelece a mesma relação semântica nas duas expressões indicadas para a construção da ideia transmitida por esse anúncio? Sim, né? Ambas as expressões introduzem a ideia de tempo. Ok? Que importância tem a relação estabelecida, porém, nas expressões indicadas para a construção da ideia transmitida por esse anúncio? Que importância tem a relação estabelecida, porém, nas expressões indicadas na construção da transmissão desse anúncio? A ideia central do anúncio é divulgar a diversidade de paisagem do estado, o que se torna mais evidente por meio da expressão que indica a rapidez com que as mudanças ocorrem. Então, essa expressão de tempo, ela reforça a diversidade de paisagens e a rapidez como elas ocorrem, ou seja, um pequeno espaço
em um pequeno território como o Espírito Santo, eu vou encontrar uma grande variedade de paisagens, certo? Veja, veja ao lado um trabalho do paulista Pedroso, cujo cartoon reflete sobre o comportamento e dos atos do indivíduo contemporâneo. Vamos ler aqui. Com a gaiola forrada por jornais, o pássaro era o mais informado da casa. Terceira questão. Que outras preposições poderia substituir por nesse contexto? Que ideias elas expressam? Então, aqui, com a gaiola forrada por jornais. Esse por jornais traz o quê? A ideia de material. Então, eu poderia colocar assim, com a gaiola forrada com jornais também estaria adequada. Também poderia colocar com a gaiola forrada de jornais, também remete a material. Então, essas preposições também estariam adequadas. Então, se eu colocar a preposição por, poderia ser substituída por com, que também traduzem a ideia de material ou de matéria, certo? Vamos aqui à letra B. Vamos aí à letra B. A expressão o mais informado da casa apresenta adjetivo no grau superlativo relativo. Que função tem a preposição nesse contexto? Vamos à resposta. A preposição introduz um elemento que indica limite, dentro do qual a comparação ocorre. Ou seja, o mais informado da casa, qual que é o limite de que ele é mais informado? Qual é o limite que ele é informado? Da casa. Então, eu tenho aqui esse dar, essa preposição dar, ele está estabelecendo um limite. Então, se eu tenho aqui de a casa, então esse da casa está estabelecendo o limite de onde a ave ela é mais inteligente. Ela é inteligente mais do que? Da casa, do universo, da onde? Da casa. Então, aqui tem essa preposição aqui, ela estabelece limite. Ok? Vamos à letra C. Que preposição poderia substituir com mantendo o mesmo sentido proposto? Qual o sentido? Então, voltando aqui, eu tenho aqui com a gaiola formada por jornais, o pássaro era o mais informado da casa. Então, esse com estabelece uma ideia de que de causa. Então, eu poderia usar algumas preposições que trariam essa ideia de causa. Por exemplo, aqui, a locução devido a, ou seja, por causa de, por causa por causa da gaiola formada por jornais, o pássaro era o mais informado da casa. Então, o que a charge sugere sobre os hábitos de leitura dos moradores da casa? Como essa ideia é reforçada no texto? A ideia indica que os moradores da casa não costumam ler os jornais que compram, pois estes se destinam apenas a forrar a gaiola dos pássaros, sendo estes considerados os mais informados da casa. Então aí é claro que no texto a gente percebe aí uma ironia do autor em relação aos hábitos dos moradores da casa. Então a resposta seria essa, né? Indica aí que os moradores da casa não costumam ler. Então, se você colocou sua resposta nesse sentido, estará correta. Vamos então à letra C. Vamos então à terceira questão. Leia a seguir. Nas redes sociais, uma Somália da qual você nunca ouviu falar. O que você ouviu falar sobre a Somália? Uma rápida busca na internet mostra um país em guerra, destruído, com homens armados e vítimas de atentados. No entanto, a Somália também tem praias de areias brancas, uma capital que tenta ressurgir das ruínas e, sobretudo, cidadãos que acreditam no país. Em Mogadíscio, capital, jovens somálios tentam mudar essa percepção internacional através do Instagram,
do Tumblr e do Twitter, com a hashtag a Somália, da qual você nunca ouviu falar, certo? Uma hashtag que se tornou viral nos últimos meses. Então vamos às questões. Na letra A, qual fato é noticiado no texto? Então nós temos aí várias questões, mas nós percebemos aí que o fato principal é o esforço dos jovens ali da Somália para mudar a imagem internacional do país, certo? Então, qual é a resposta? Qual é o fato principal do texto? O esforço dos jovens somalis para divulgar uma visão positiva do país, usando as novas tecnologias, ok? Que termo é retomado pelo pronome relativo a qual no título da notícia? Então, vamos aí ao título, né? Na cidade, nas redes sociais, uma Somália da qual nunca se ouviu falar. Esse da qual é um pronome relativo que geralmente retoma o termo antecedente. Então, o que? Somália, certo? Na letra C, justifique o emprego de antecedendo a qual. Então, por que eu não coloco simplesmente uma Somália que você nunca conheceu? Por que eu tenho que colocar esse da qual? Esse que forma aqui, que é formado, né? De a qual. Esse da é formação de mais a, né? Então eu tenho essa junção aí que forma da qual. Por que eu tenho que colocar da qual? Simplesmente eu não coloco que, né? Porque o verbo falar é um verbo transitivo indireto, ou seja, que exige uma preposição. Então, a preposição de foi exigida pelo verbo falar, que é um verbo transitivo indireto, ou seja, quem fala, fala de algo, fala de alguma coisa, né? Então, exige aí uma preposição. Então, na letra D, pede o seguinte: reescreva o título no caderno 3 vezes, substituindo ouvir falar, conhecer, foi apresentado e se relacionou e faça as adaptações. Certo? Então vamos lá às respostas. Nas redes sociais, uma Somália que você nunca conheceu. Ou então, nas redes sociais, uma Somália a qual você nunca conheceu, ou que você nunca foi apresentado, ou com a qual ou com que você nunca se relacionou. Certo? Se você colocou algo nesse sentido, vai estar correto. Lembrando que aqui as respostas são só como demonstração, né? Você deve colocar as respostas do jeito que... Essas respostas são apenas para demonstração, não são obrigadas as suas respostas a estar da mesma maneira que está aqui, mas de acordo, né? Ou seja, trazendo o mesmo sentido. Aí vamos à letra E. Para explicar a maneira como... Letra E. Para explicar a maneira como agem os dois grupos da Somália, os guerrilheiros e os jovens, o produtor da notícia empregou o mesmo termo. Escreva no caderno e explique seu uso. Certo? O texto vale da palavra as armas, opondo as reais usadas pelos guerrilheiros. As figuradas, que são as redes sociais utilizadas pelos jovens para divulgar o lado positivo da Somália. Então, você percebe aí que o mesmo termo armas é usado para relacionar as ferramentas digitais que são utilizadas pelos jovens. O mesmo termo asa utilizado pelos guerrilheiros, né, que para os jovens. Vamos aqui à quarta questão. Leia a tirinha com o personagem Terence Wharton. Vamos aqui. Quando você é jovem e sem grana, precisa trabalhar com coisas que não gosta. Mais tarde, você se estabelece no mercado e começa a trabalhar com coisas que você odeia. Vamos à primeira questão.
a questão na letra A. Que locução adjetiva foi utilizada para caracterizar o jovem escritor? Então, aqui no primeiro quadro você já percebe, quando eu era jovem e sem grana. Então, qual é a característica dele? Sem grana. Então, qual foi a locução adjetiva aí utilizada? Sem grana. Então, a locução sem grana, em que a preposição sem indica o quê? Ausência. Fique. Vamos aí à letra B. Segundo a norma padrão, que preposição deveria ser inserida em precisa trabalhar com coisas que não gosta? Justifique essa inserção. Então, aí, trabalhar com coisas que não gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar aí pede uma preposição, porque é um verbo transitivo indireto, ok? Então, vamos aí à resposta. Antes de pronomes relativo que, deveria ser inserida a preposição de, porque é exigida pelo verbo gostar, que é aqui no caso um verbo transitivo indireto, ou seja, que pede o uso de uma preposição. Aí vamos à letra C. O mesmo procedimento é necessário para corrigir o trecho e começa a trabalhar com coisas que odeia. Quem odeia alguma coisa, né? Mas aqui não pede uma preposição, porque eu tenho um verbo transitivo, mas é um verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição. Então vamos aqui à resposta. O verbo odiar é transitivo direto, portanto não requer preposição, ok? O personagem Terêncio Horto é descrito como um escritor amargurado. Esse traço da personalidade dele está presente na tira? Explique sua resposta. Nós percebemos aí que ele está inconformado, né, com a situação dele, né? Antes ele buscava trabalhar com algo que gostava, mas foi submetido a trabalhar, por razões financeiras, a trabalhar com coisas que não gosta. Então, ele é uma pessoa amargurada, certo? Então, vamos, sim. Ao descrever a trajetória de um escritor, o personagem destaca que a melhora em sua condição financeira depende de trabalhar com coisas que ainda são mais desagradáveis do que aquelas que se obrigava quando era novato e sem dinheiro. Então, sim, né? Ele é uma pessoa amargurada, ok? Então, essa foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham conseguido aí responder de forma adequada, que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo, ok? Até a próxima aula.